Pessoal, ainda falando sobre as angiospermas, nós vamos falar sobre uma estrutura nova que surgiu nesse grupo de plantas, que é o fruto, tá? O fruto, ele é formado a partir do desenvolvimento do ovário da flor. E o fruto, ele tem uma importante função, que ele serve para proteção e dispersão das sementes. Então, a gente acabou de falar agora há pouco sobre os processos de polinização. Vocês viram que existia polinização através de morcegos, de pássaros. Isso acontece porque esses animais, eles vão se alimentar desse fruto e eles acabam levando essa semente para regiões mais distantes da planta-mãe. Isso é importante no processo de dispersão, é importante na variabilidade genética, né? Então, aí tem uma interação entre diferentes espécies. Esse fruto, ele é constituído por 3 estruturas diferentes. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Vamos ver onde eles estão situados. Então, a gente tem ali dentro do fruto a semente. Na parte mais interna do fruto, a gente encontra o endocarpo. Depois a gente tem o mesocarpo, que geralmente é carnoso, e o epicarpo, que é a estrutura externa, que a gente chama aí de casca, popularmente aí, então, do fruto, tá? Existem ainda, além dos frutos, a gente tem estruturas que são chamadas de pseudofrutos, que são falsos frutos, né? Na verdade, pseudofruto é o que é dado, o nome que é dado para as frutas que se desenvolvem de uma outra parte da flor que não o ovário, tá? Então, a gente tem pseudofrutos que são chamados de pseudofrutos simples. Dentro dos pseudofrutos simples, a gente tem, na verdade, o que vai se formar um fruto é a modificação do pedúnculo ou do receptáculo floral. E aí a gente tem como exemplo, por exemplo, a maçã e o caju. São pseudofrutos simples. Mas existem pseudofrutos múltiplos, como, por exemplo, os compostos, onde a gente tem vários receptáculos florais formando, então, esse pseudofruto. Por exemplo, é o caso do que a gente encontra no morango e na framboesa. E existem ainda os pseudofrutos múltiplos do tipo inflorescência, que a gente tem o desenvolvimento de vários ovários de várias flores, que é o que a gente encontra no abacaxi, na amora e no figo, tá? Mas os frutos ainda tem outras classificações. A gente tem frutos que são chamados de frutos partenocárpicos. O que são esses frutos? São frutos que são originados a partir do desenvolvimento de um ovário que não foi fecundado. A gente tem isso que pode ser de uma forma transgênica, né? Como, por exemplo, da uva Thompson, né? Aquela uva que é carinha, mas não tem semente, ou de uma forma natural, que é o caso da banana, tá? Os frutos ainda podem ser divididos em frutos carnosos e frutos secos. Os frutos carnosos, eles possuem o pericarpo comestível e ainda são divididos em outros tipos. A gente tem as bagas, que é quando a gente tem uma ou mais sementes livres, e aí a gente tem tomate, goiaba, laranja, uva, mamão, tá? Melão, como exemplo de baga. E as drupas, que é quando a gente tem uma única semente e o endocarpo ele é rígido, ele é duro. Então, a gente tem a ameixa, a manga, o pêssego, a azeitona, tá? Como exemplo de drupa. Temos, além dos frutos carnosos, os frutos secos, que são frutos que possuem o pericarpo duro, com um aspecto e consistência madeirado. E aí, eles são divididos também em 2 tipos. A gente tem os deiscentes, que são frutos que se abrem, como o urucum, coloral, né? Amendoim, a castanha, então frutos que se abrem. E os indeiscentes, que são frutos que não se abrem, como o fruto do girassol, o dente de leão, tá? Então, aí a gente tem um pouquinho sobre os frutos para vocês. Tá tranquilo?